Fala pessoal, estamos aqui com o chefe Felipe Kinderman, um mestre da gastronomia que aprendeu tudo sozinho, algo extremamente difícil, que tem uma história interessantíssima para contar para a gente aqui, porque é um cara que veio lá do cartesiano também, que se transformou de um engenheiro a um chefe renomado, a um mestre de eventos. Então, Felipe, para começar, prazer estar contigo aqui, obrigado por estar com a gente no programa. E eu quero saber. A visita na minha cozinha aí, que é um prazer enorme de receber aqui. E nós vamos mostrar essa cozinha depois, Com inclusive. certeza. Vou mostrar aqui. Quero saber qual é de hoje. Hoje a gente vai começar fazendo uma massa fresca. Tá? Nós vamos fazer a própria massa. Isso. Vamos pegar farinha, ovo, vamos fazer nossa massa, deixar ela descansar um pouquinho enquanto a gente faz um molho, que eu gosto bastante. É um molho bem simples, mas nada simplório, então com bons ingredientes. Cozinha italiana é muito isso, né? Poucos ingredientes, mas bons ingredientes para fazer uma amatriciana, que para mim é algo muito simples e muito gostoso. E por onde a gente começa? Vamos começar pesando a nossa farinha. Vamos usar a farinha italiana, que faz diferença na massa. Tem diferença? Muita diferença. Quando a gente pega uma farinha nacional, assim, a farinha comercial que a gente chama, né, de commodity, a gente tem uma farinha muito mais grossa, mais amarelada, que ela é seca, com mais industrializada, digamos assim. E uma farinha italiana, ela digamos, é mais bem feita. Ela é mais branquinha, mais fina, então a qualidade da massa Realmente bem é diferente. Parece um talco. E a gente vai pesar aqui 400 gramas de... E eu acho no supermercado tranquilamente. Bons supermercados, de Rede Angelone, Giasse, que a gente vai achar. Ou mercado especializado, né? E no Mercado Livre também a gente acha agora com bastante facilidade. 400 gramas de farinha de boa qualidade. Uma dúvida que eu tenho, cara, que eu sou assim, ó, eu me meto na cozinha e tal, mas eu não sou mestre de nada, não sou chefe de nada. O chefe é sempre na medida ou vai de olho às vezes? Não, comida salgada ela tem muito desse espaço para te mexer, inventar, principalmente quando tu tá em casa. Quando a gente tá no ambiente profissional, a coisa muda um pouco de figura, porque a gente tem que controlar custo, tem que controlar processo. O cliente, quando vem, sempre espera um padrão. Então, quando a gente tá numa cozinha profissional, a coisa muda um pouco de figura. Mas em casa, a parte salgada, ela permite teste, experiência, volta um pouquinho mais, eu gosto mais disso e aceita. Quando a gente tá falando de doce, daí o negócio muda um pouquinho de figura. O doce é muito mais preciso, então tem que ser tudo mais controlado, então é um pouquinho mais pesado, mas a cozinha salgada é a maioria de olho. Mas massa é algo que dá para fazer de olho, mas pesando fica muito mais fácil e mais certeiro, né? Mais assertivo. Então a gente vem, joga essa farinha na bancada e faz como se fosse um vulcão no meio aqui, um buraquinho, e a gente vai quebrar os nossos ovos. Sempre 100 gramas de farinha, sempre não, mas uma média 100 gramas de farinha para um ovo. Daí tem vários tipos de ovos, tem ovo que é maior, então, mas a regra geral... A média é essa. A média é essa, 100 gramas de farinha. Enquanto tu vai fazendo, me explica essa transição da engenharia para a gastronomia. Quando é que tu tivesse esse start, assim, esse clique que, cara, vou mudar de profissão? Então, eu sempre falo que se eu tivesse que escolher sair da engenharia para a gastronomia, eu nunca teria feito. Então o universo conspirou a favor ou contra. E eu trabalhava já 8 anos na engenharia e eu tinha 70 dias de férias para tirar. Daí eu tirei essas férias e fui para casa. E quando estava quase terminando minhas férias, meu pai teve um problema no coração. Daí ele tinha uma empresa de decoração em presente e eu já estava foi em 2015, quando começou a crise ali da engenharia as grandes obras no Brasil, digamos assim, e eu trabalhava na parte de infraestrutura. Então estava começando aquela crise de 2015 ali, Lava Jato e tudo mais. Daí meu pai precisava de ajuda, eu falei, deixa que eu te dou uma mão aí. Fiquei 1 ano lá ajudando ele. E nesse meio do caminho, eu comecei a postar alguma coisa de receita na internet e o pessoal do MasterChef entrou em contato comigo. Eu fui para São Paulo, participei das eliminatórias, não cheguei a entrar no programa, mas comecei a praticar assim, vou tentar mais uma vez. E começou a aparecer algumas oportunidades, assim. Meu tio tinha um restaurante lá em São Martinho e ele precisava fazer um casamento e ele fazia tudo muito básico. E ele precisava fazer um casamento um pouquinho mais chique. Ele falou, filho, me dá ajuda a fazer esse casamento? Eu falei, daí fui lá, com um pouco que eu sabia, deu ajuda pra ele, funcionou. Daí uma mulher lá de São Martinho queria fazer um jantar para alguns amigos que iam vir de fora. Ela perguntou se eu fazia, eu falei, cara, faço. Quanto que tu cobra? Assim, vou pelo vinho. Daí fiz. E foi tomando proporção. Daí, como a gente tem uma experiência de planilha,
número. Então a parte de consultoria meio que apareceu com essa facilidade e a coisa foi crescendo, crescendo e hoje eu tô aí, vivendo para cozinhar e cozinhando para viver. Pô, coisa linda. E como é que funciona a consultoria nesse ramo gastronômico? Como é que é isso? Então, normalmente a gente faz uma entrevista, né, com um empresário que está com a dificuldade e a gente entende o que ele precisa. Alguns precisam de engenharia de cardápio, então melhorar o cardápio, fazer o cardápio mais assertivo para venda, diminuir ou aumentar. Alguns precisam mais de realmente técnica de cozinha e alguns precisam de uma ajuda psicológica. Então, estão precisando de apoio para alguma coisa. Então, entender o que o empresário tá precisando e no que a gente pode ajudar. Alguns é com uma parte mais de número, alguns é mais com cozinha e alguns é mais na parte de entender como é que funciona o negócio, qual que é a missão dele, porque muita gente vai para o ramo da gastronomia com um sonho. Então, com a visão do lado de lá. E a visão do lado de lá é muito mais lúdica, é muito mais fácil. E a visão de dentro da cozinha é algo muito mais difícil, assim, é outra realidade. Então eu peguei a farinha, coloquei 4 ovos aqui e agora a gente vai o quê? Misturar. Primeiro o ovo e a gema aqui dentro, a gente vai fazer essa mistura. Por que usa assim? Por que não bota já numa bacia, dá uma misturada? Mais bonito, né? Ah, é bonito? É. Então tá. Mas não tem a ver com a técnica, é Não, só o assim, estilo. aqui a gente consegue primeiro misturar o ovo e a gema e depois a gente começa a incorporar a farinha devagar. Se a gente botar tudo num bol, a gente vai fazer tudo junto. Então vai ficar um pedaço que vai ter só gema, outro só clara, então não vai ficar tão homogêneo. Esse movimento, ele praticamente serve para dispensar aquela pessoa que ficaria botando aos pouquinhos a farinha para ti. Aqui naturalmente tu vai pegando a farinha do canto aos pouquinhos. Exatamente, a gente vai pegando a farinha do canto, ó, a gente faz esse movimento trazendo ela do canto para dentro. E vai misturando ela devagarinho, até ela ter uma consistência já que não vai vazar e não vai espalhar pela bancada. Aí a gente entra com a espátula, daí nesse momento parece que vai dar tudo errado, ela fica com uma consistência de farofa, e depois ela começa a ter textura de massa de verdade. Tu falou ainda há pouco ali dessa questão do sonho, né? Às vezes a pessoa se forma em gastronomia, não tem um conhecimento cartesiano, né? Esse matemático, de gestão, enfim, poxa, e vai para a gastronomia com um sonho, ou pelo que ela assiste em TV, e vê a parte linda do negócio, né? E aí eu penso assim, disso tudo, desse patamar do sonho à realidade, qual é a maior mentira que os programas, que os reality show que pode transmitir para essa pessoa que quer chegar nessa área, quer fazer sucesso nessa área? Qual é a maior mentira, assim, o maior erro assim, que ele transpassa para as pessoas e faz com que eles tenham determinados equívocos assim, de interpretação? Acho que o maior equívoco é que a pessoa confunde esse lazer de cozinhar, essa parte divertida, essa parte gostosa que a gente está fazendo agora, com a profissão cozinheiro. São duas coisas completamente diferentes. Esse lazer de cozinha que une a família, que une todo mundo, que traz essas experiências, essas boas memórias, elas são bem distantes do universo do tá na barriga do fogão, noite de Natal, tendo que entregar 250 pratos no calor, no suor, longe da família. Longe da família. Então, quando a gente está cozinhando para os amigos, para a família, é o oposto do que tu tá longe da tua família alimentando a família dos outros, digamos. Então, eu acho que essa é o maior equívoco que o pessoal comete na gastronomia. E até no mundo do evento também, tu que trabalha bastante com evento fora do teu espaço, né? Às vezes o pessoal olha a hora do evento. Só que antes do evento, o que antecede aquilo ali, a quantidade de horas em cima daquela comida, do preparo, do se preocupar em ficar quente, em ficar no ponto, isso leva muito tempo e é duro, né? É um serviço duro, né? E também o pós, né? Depois que terminou o último prato, tem que guardar tudo, lavar, transportar tudo de volta, porcionar depois ficou. Então, um evento aí de 4 horas de serviço de comida, a gente trabalha no mínimo umas 19 horas em torno desse evento. Até 19 horas? No mínimo. Às vezes não seguida, né? Mas entre pré-preparo, organização, tudo isso a gente leva mais ou menos umas 19 horas para servir um evento de 100 pessoas, digamos. E nunca dá certo de começo também, né? Um evento eu sempre falo assim, ó, ele tem que estar tudo muito certo porque alguma coisa vai dar errado. Porque tu tá no... A maior certeza, né? Vai dar alguma coisa errada. Porque quando a gente tá no restaurante, tu já conhece
a tua estrutura. Então, e raramente dá alguma coisa errada. Num evento, tu tá numa estrutura que tu não conhece, numa estrutura geralmente precária, então pode chover, tem uma goteira, um encanamento não vai funcionar, a energia, se tu ligar a fritadeira, a banda não toca. Então, Fogão fraco, geladeira resistente. sempre vai ter uma falha estrutural no evento. Então tu tem que estar muito organizado, muito preparado, porque tu vai ter que improvisar, em algum momento tu vai ter que improvisar. Então tu tem que ter margem para isso. Se não tiver margem para isso, a chance de dar errado é muito grande. E aí vem um contexto de autoliderança e resiliência gigante, né? Porque, cara, tu tem que estar ciente de que o que tu planejou nem sempre vai acontecer exatamente daquele jeito, né? É a única certeza que tu tem que teu planejamento em algum momento vai furar. E não vai depender de ti. Então, a nuvem vai atrasar, alguma coisa vai dar errado. Transferir o horário de serviço, é Isso. muito normal, né? Ah, tá tudo marcado para as 7 horas. Daqui a pouco, não, 8 horas. Pô, mas 8 horas vai passar a carne, vai passar tudo, vai ficar duro. Já estava quase pronto, já estava quase servindo. Então tem coisas assim, a única certeza de um evento é que alguma coisa vai sair do teu controle. E tu tem que recuperar. Não tem. Não dá pra botar a culpa porque a noiva atrasou e a gente não serviu a comida do jeito certo. Não, ninguém vai perguntar isso depois. Não tem como saber, né? Não tem como saber. E agora o que a gente tá fazendo aqui? Então, agora a gente vai começar a sovar essa massa. Uhum. E como é que eu sei que ela tá no ponto? Quando ela começar a ficar aveludada e. Ó, tá vendo que ela tá com bastante pedaço de farinha? Uhum. Então a gente vai começar agora a fazer esse trabalho de. Ela fica mais sequinha ainda agora nesse começo, né? Parece uma farofa. Botei os ovos um pouquinho pequenos, vou botar mais uma gema aqui nesse meio pra gente. E a gente vê receita de tudo que é jeito, né? Não, Nesse contexto aqui, não vai margarina, uma coisa assim para dar mais óleo? margarina é uma coisa que não se usa na cozinha. Eu sempre falo que margarina é mais um plástico do que uma comida. Então não é algo que eu costumo usar. Eu uso manteiga. Manteiga. Isso. Mas não, na massa sempre vai 2, 3 ingredientes, né? Farinha, ovo e sal, só. O resto do sabor é molho. Ué, sabor é molho. E uma boa farinha, um ovo de galinha feliz, que a gente chama, um ovo de uma galinha criada solta, ele tem muito sabor. Então dispensa, já é ela pura já é boa. Com um pouquinho de sal já fica. Aqui já dá para ver que esse ovo tem uma gema mais amarela, uma cor mais bonita, né? Mais brilhosa. Ovo de galinha feliz. Uma gema de ovo caipira, fresca. Então todos esses cuidados, por isso que a gente fala. A cozinha italiana é de poucos e bons ingredientes. Então, a massa vai 3 ingredientes. E tu já teve na Itália? Não. Não? Acho que o sonho o planejamento desse ano é ir para lá esse ano, mas ainda não tive. E na Itália, assim, tu já sabes aonde ir, qual restaurante tu quer conhecer? Chega a fazer esses projetos? Sim, tem alguns amigos chefes em alguns lugares da Itália. Brasileiros. E então visitar alguns mais da região ali, mais da região mais fria ali. Eu gosto mais do que a região mais quente da Itália. Entendi. Então vai aveludando, vai mexendo ela. Então essa aqui é a parte braçal, já faz academia. Mas daí é um braço só, né, cara? Tu vai ficar com um braço forte e outro fraco. Ó, mas o segredo é aqui, ó. A gente pega e não usa muito a força do braço, usa mais o peso do corpo. Daí tu sofre bem menos. É mais estrutura. Isso. Ó, joga o peso do corpo e vai trabalhando a massa desse jeito. É o mesmo processo do pão? Esse modelo de sovado? É bem parecido. A massa de pão é muito mais leve, né? Do que a massa de macarrão. Vai ver que é uma massa bem mais densa. Qual a diferença no preparo do pão para a massa? No pão, a gente tem a fermentação. Então, a gente usa fermento e ela vai crescer, vai botar gás dentro, gás carbônico, e ela vai querer ficar uma massa muito mais leve e muito mais hidratada. Então, a gente usa, quando a gente vai fazer um pão de fermentação natural, a gente chega a usar 70% de água por quilo de farinha. E aqui a gente não tem nada de água, só tem ovo, então é uma massa muito mais densa, muito mais pesada e é uma massa que não fermenta. Proporcionalmente, assim, ó, quantos por cento tu acha que do teu tempo tu vive esse prazer, né? Vamos falar um pouco da realidade do mundo da gastronomia do chefe, né? Uhum.
E quanto por cento é planejamento, é número, é olhar lucro, é ver se a coisa está no caminho certo, é empresarial, assim, sabe? Hoje, assim, quanto mais chefe de cozinha tu vira, menos tu cozinha. Então, hoje eu cozinho muito menos do que eu gostaria, mas acho que 20% hoje é realmente barriga no fogão e cozinhar, cozinha por prazer, né? O resto é liderar a equipe, delegar processo, analisar número. Então, a gente sempre fala que quanto melhor o chefe, mais ele precisa da equipe e menos a equipe precisa dele. Então, quanto mais melhor tu for chefe, menos tu vai cozinhando. É interessante isso, porque isso vai a um contrassenso do que a gente vê, né? Tu olha, eu gosto muito de programa de culinária, né? Eu sigo ali, sigo o teu Insta, eu adoro isso, adoro esse mundo. Mas eu gosto da parte romântica do mundo, né? Eu gosto de tu estar ali na cozinha, tu preparar, tu mostrar o molho, tu servir. E esse mundo realmente ele é mais processo, né? Ele é liderança e processo, né? Ó, tá vendo como ela tá começando já a pegar uma textura muito mais Uhum. aveludada, firme. Então, mais uns 5 minutinhos aí, 4 minutinhos, ela tá pronta para descansar. Porque o que a gente fez aqui? A gente estressou todo o glúten da massa. Então, ela precisa de um tempinho para esse glúten relaxar e a gente conseguir abrir ela e fazer. Mesmo ela não tendo a fermentação de crescimento, ela precisa relaxar. Isso. O glúten, a gente tá. Essa manipulação, a gente está estressando o glúten. A cadeia do glúten está sendo estressada, então ele está todo tensionado. Então a gente tem que deixar ele dar uma relaxada, voltar para o lugar e a gente conseguir abrir ela sem rachar. Perfeito. E agora da parte pós-preparo. Como é que tu faz esse corte disso? Como é que tu estica? A gente tem a maquinazinha ali. Aquela maquinazinha. Isso. Tá. Dá para abrir também com uma garrafa de vinho, dá para abrir com um rolo de macarrão, mas com a maquinazinha fica muito mais fácil, ela não custa muito caro, então para ter em casa, brincar com os filhos, vale bem a pena o investimento. E faz diferença a grossura da massa? Isso? Cada tipo de massa a gente tem uma grossura. Então, lembra aquelas massas da nona que são bem mais grossas? Então a gente tem uma experiência com aquilo ali. E vai fazer um ravioli, precisa de uma massa bem mais fina, uma lasanha, a gente pode ter uma massa mais grossa. E dependendo da aplicação da massa, a gente tem uma espessura diferente da massa. Acho que é a primeira vez que a gente tem no programa assim, um preparo ao vivo, né? A gente nunca teve. Muito interessante, eu fico aqui olhando, admirando, porque eu adoro isso, né, cara? Isso é muito bacana. Já tá ficando mais lisinho. Já tá ficando bonito. Uhum. Engraçado que ela vai ficando com aquelas marcas, parece a lua, né? Vai ficando aquela. Isso, eu chamo de textura de casca de laranja. Daí quando ela vai perdendo a textura de casca de laranja, é que ela tá ficando boa. E como é que funcionam os teus workshops? Então a gente faz uma noite temática, né? Aqui. Depois eu vou passar para vocês tudo o endereço, tudo como é que funciona, tá, gente? Então a gente faz uma noite temática, então às vezes é risoto, hambúrguer, churrasco, dependendo, a gente faz um tema, são mais ou menos 4 horas de aula. Geralmente eu entro com uma explicação, toda a história, todo o conceito do que a gente vai servir. Faço a primeira receita, depois o pessoal, a gente monta as estações na bancada, o pessoal faz a segunda receita e a terceira a gente faz junto. Daí a gente degusta, toma vinho, uma noite bem agradável, a parte boa da gastronomia. Essa é a parte boa da gastronomia, realmente. E a parte do workshop é gostosa também, porque é uma troca, né? Isso. Então acaba não sendo aquele ritual tão fechado. Não tem prazo para entrega, a gente consegue mudar a receita, o pessoal tira dúvida, então é uma experiência bem gostosa. Assim, o workshop, dentro do meu trabalho hoje, é a parte mais divertida, digamos assim, mais cozinha mesmo, afetiva. Ó, e nossa massa tá pronta. Tá bonito. Agora a gente vai pegar um plástico filme. Vai dar uma envelopada nela. Pra ela não ressecar. E agora a gente vai dar uns minutinhos pra ela descansar. Quer botar aqui do lado? Pode ser. E ela fica assim envelopadinha mesmo. Isso. Daí é o ideal 24 horas ou 4 horas, mas a gente vai deixar uns 20 minutinhos, 30 minutinhos, já tá tudo certo. Perfeito. Isso aqui depois vai passar para nós todos os detalhes de receita, né? Tudo passo a passo. Então tá, porque a galera gosta da receitinha. Sempre tem no final uma receitinha ali, a galera vai que faz nessa E receita. agora a gente vai começar a preparar um molho, Molhinho. depois a gente abre ela. Fechou. Antes do molho, qual é o maior erro como líder gastronômico, como um líder de restaurante? Vamos ampliar assim um pouco mais, né? Porque às vezes a pessoa não é o gastrônomo, mas ela tem um restaurante, ela tem esse comércio voltado à gastronomia. Qual é o maior erro que tu acha, assim, em termos de composição de preço, para ter aquela lucratividade desejada? O que tu acha que
mais influencia o erro ali? Queria agradar todo mundo. Acho que é o principal erro. O pessoal quer abrir muito cardápio, todo mundo seguir qualquer modinha da internet. Onde o pessoal se perde. Daí começa a inchar muito o cardápio, começa a ter muito insumo, começa a perder a essência do lugar e começa a se perder ICMV, não consegue controlar o processo, não consegue controlar o insumo, daí vira uma bola de neve. Daí tem mais desperdício também, né? Mais desperdício, a lista de compra é maior, todo o controle começa a ir pro buraco quando começa a inchar demais o cardápio e muito variado, assim. Às vezes, o cara faz pizza, daí alguém pediu pra ele fazer um nhoque, ele vai fazer um nhoque e vai agregando coisas assim, sem muito planejamento. Aí a coisa meio que perde o controle. Ou quando faz o cardápio pra ele, né? Não faz pensando no público, no objetivo. Isso. Tem muito isso também. O pessoal, eu gosto de comer isso, isso e isso. Daí nada faz sentido com nada, mas te agrada. Só que não tem uma lógica de venda, não tem uma engenharia de cardápio, os ingredientes não se conversam. Tem um prato que sai uma vez por mês que tem um ingrediente que só vai ali, então esse ingrediente é caro e vai fora. Daí começa os grandes erros começam aí. Perfeito, perfeito. Seja bem-vindo sempre. As soluções em portaria eletrônica da Orcegups vão transformar a sua rotina com segurança e conforto. Gestão de acesso de pessoas e veículos, redução de despesas de portaria em até 80% e suporte 24 horas na maior central de monitoramento do país, com agilidade no atendimento. Cuidar de mais de 1 milhão de vidas todos os dias é o nosso compromisso. Orcegups, atentos a tudo, o tempo todo.